Meus amigos, com muita alegria, vamos continuar os estudos do Sefer Yetzirah, agora exatamente em 2.3. Vamos adentrar um pouco sobre algumas ferramentas espirituais que todo cabalista ou aquele que estuda a Kabbalah de forma correta tende a desenvolver, que é o processo da visualização e da vocalização, a tomada de consciência e a forma correta de assim o fazer. E traz o passuque para nós, que com 22 letras foi fundada, e elas a gravou com a voz. Gravar significa visualizar, ou seja, existe um processo de visualização quando você utiliza uma das 22 letras, e as esculpiu com fôlego, ou seja, utilizou o processo de vocalização, além da visualização das letras, vocalizou, e existem algumas técnicas para isso, de acordo com o tipo de 5 formas de que pode ser vocalizado, através de 3 grupos que são mães, duplas e elementares. Então, em 5 lugares, Aleph, Het, He, Ain, que eles são chamados de guturais, é na garganta. Perceba, Aleph, Het, Ain, que é o chamado guturais, as letras guturais. Nós temos as letras que é formado no palato, quando você toca a sua língua na parte de cima internamente na boca, no palato, que é Gimel, Yod e Kuf. Você perceba que quando você pronuncia essas letras, você toca na parte de cima do palato, são chamados de palatais. Dalet, Tet, Lamed, Nun, elas são feitas na língua, são as linguais. Zain, Samer, Shin, Resh e Tzad são feitas nos dentes, que é pronunciada essas letras, e como Pet, Vav, Mem, que é através Bet, Vav, Mem, que são pronunciadas nos lábios. Então aqui, como consta no texto que traz para nós o Perush, a explicação do Aryeh Kaplan, com a interpretação e a tradução do Avraham Pamplona, gravar significa fazer só uma letra, enquanto entalhar significa expressá-la, ou seja, o processo de visualizar a letra e a forma correta de vocalizá-la. A forma de como vamos pronunciar exatamente está dentro desse contexto dos 5 tipos de estruturas que é utilizada a formação da língua. Nas 3 mães, agora vamos voltar ao diagrama da árvore da vida, que é Aleph, Mem, Shin. As duplas, Bet, Pe, Gimel, Rav, Dalet, Tav e Resh. E as elementares, que são Het, Hei, Ain, Vav, Yud, Kuf, Taf, Lamed, Nun, Tzad, Zain, Samer e o Tzad, né? Temos as finais, que são as Ne, Otiot, Sufit, que é Men, Rav, Vav e Tzad. Então, tudo isso nós temos alguns segredos em relação a essas questões de pronúncias, e de fato os cabalistas ensinam que esses 5 grupos são paralelos aos 5 amores ou às 5 forças que constituem os pontos finais das dimensões. Entenda-se as 5 dimensões, ou seriam 6. Vamos ver, nesse exato momento vamos falar de 5 dimensões. Ainda que se possa ter uma derivada indiferente ou indiretamente, nós temos algumas derivações, e a Kabbalah, através do Sefer Yetzirah, que é o livro atribuído a Avraham Avinu, começa a falar sobre as dimensões através desse processo de conhecimento. Como declara o próprio Talmud, que as formas dessas letras foram esquecidas para serem restituídas pelos Nevi'im, que são os profetas. Não há absolutamente nenhuma referência dessas duplas. No Sefer Yetzirah a gente encontra algumas referências em alguns Midrashei, a forma como utilizar. Entretanto, nessas 5 famílias fonéticas, tivemos algumas correspondências, e aqui eu procuro seguir o caminho do Ari, ainda que nós temos também outros caminhos, outras correlações, entre elas o próprio Gaon de Vilna, sobre a forma como é pronunciado. E nós temos também das consoantes, nós temos as vogais, né?
E esse conceito, ele forma também mais 5 grupos, que são as vogais. Rolam, que dá a ideia de O, Kamatz, que dá a ideia de A, Tsere, que dá a ideia de E, Hirik, que dá a ideia de I, e Shuruk, que dá a ideia de O. O Zohar HaKodesh, ele consegue fazer um paralelo entre as 5 famílias fonéticas e as 5 vogais principais, que isso é acolhido e é recebido por todos os cabalistas. Cabalistas posteriores trazem também dessa importância, e é a partir dessa técnica do uso da visualização, com a forma correta de vocalização uso do verbo, essa é a chave que das possíveis combinações entre as letras e entre as vogais, é isso que aparece, é o sistema que Abraham Abulafia utiliza como técnicas de meditação. E ele traz nos seus textos que é a partir desse processo que o Maharal de Praga, Rabbi Yehuda Loyal, trouxe para cada um de nós e para a comunidade de Praga, em Worms, o Golem. Bom, temos aqui algumas tabelas, a forma como pronunciar e como traz o Zohar, Gigatila, Moshe Cordovero, Abulafia. O importante é entender exatamente esse processo, que existe uma fonética, existe uma visualização e utilização das vogais. Então, a forma de vocalização e visualização são essas ferramentas que exatamente no 2.3 eu faço questão de trazer para vocês dentro desse princípio, né, de vocalização. E existem algumas correlações que o próprio Sefer Sirah traz em relação tanto em relação à estrutura dimensional, né, ou melhor, pentadimensional, que é bem e mal, passado, futuro, sul, norte, leste, oeste, acima, abaixo, também as demais dimensões, né? E ele traz um cântico utilizado nas 5 famílias fonéticas para a prática disso, que vem através exatamente, por exemplo, guturais, né? Você começa guturais com, por exemplo, Hirik, né? Então, as guturais nós temos Aleph, Het, Rei e Ain. E aí nós temos as labiais. Ou F. Nas dentais. Aliás, essas são as linguais, agora vamos para as dentais. Zi, si, shi, ou si, si. Então você pega cada uma dessas 5 estruturas e vai colocando as vogais, as chamadas Hirik, Shuruk, Tsere, Rolam ou Kamatz, ou seja, I, U, E, O, A, e você vai formando com isso. Isso é o que chamamos de gravar com a voz, como consta. Tá? Então a instrução para se pronunciar cuidadosamente cada letra de cada uma das 5 palavras ou 5 famílias, isso é gravar com a voz, né? Então alguém deve talhá-las com fôlego. Aí a gente vem, quando a gente encontra nos textos, ele talhou. Então, através do uso do fôlego e a utilização de quanto tempo você usa o fôlego para aprender, para soltar na vocalização, para inspirar, expirar e deixar esse ar para fazer isso. Tem uma outra técnica. Então essa é a 4ª técnica, visualização. Nós temos a vocalização, a forma da vocalização e o talhar, que é a respiração. Então, com tudo isso, se pode, como traz Abulafia e como traz Maharal de Praga, trazer materializações para o mundo físico através do uso do Golem. E todas essas permutações, essas variações, são o que chamamos, o que o iniciado encontra como as técnicas mais avançadas, envolvendo os 231 portões. Só coisas boas.